Você já deve ter ouvido falar a expressão melhor dos dois mundos. A gente usa essa expressão quando quer se referir a alguém ou a alguma coisa que está tentando tirar proveito de duas situações antagônicas e se beneficiar destas duas situações. Infelizmente, temos pessoas, crentes, que buscam viver assim, buscando o melhor do nosso mundo e o melhor da eternidade. O problema é que não há como conciliar a nossa vida aqui, das coisas boas, entre aspas, que a gente tem desta vida, ou que o mundo nos apresenta como melhor, e conciliar a eternidade. Porque esses dois mundos são verdadeiramente antagônicos e a gente não vai conseguir viver aqui desfrutando de tudo o que, entre aspas, de novo, parece ser melhor e, ao mesmo tempo, tendo a eternidade. Muitas vezes, e muitos crentes, infelizmente, fazem concessões da sua fé para aproveitar coisas do mundo, dizendo que não tem nada a ver, dizendo que dá para conciliar, dizendo que, enfim, é assim mesmo, aqui é assim mesmo, ou coisas dessa natureza. Isso reflete uma fé cristã que não é verdadeira, não é uma fé cristã pura. As nossas ações não podem contrastar com aquilo que a gente professa. O autor usa aqui a expressão fé acomodada, né? Acreditar em Deus, cultuar a Deus, mas também não tem assim tanto problema se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Né? Esses dias ouvi em um filme que eu estava vendo a personagem que seria de uma igreja, né? Um frequentador de uma igreja, dizendo que sabemos bem que céu e inferno são duas imagens que são utilizadas para controlar as pessoas, ou seja, desacreditando do conceito de céu e inferno. Veja que muitas vezes as pessoas vivem, frequentam a igreja, dizem que acreditam a Deus, vivendo de uma forma assim, uma fé acomodada, uma fé que não se preocupa em fazer essencialmente a vontade de Deus e tentam conciliar a vida aqui com o que Deus quer. Não dá para conciliar 100%, porque muitas vezes seremos confrontados. Muitas vezes as coisas de Deus não vão concordar com as coisas desse mundo. E nós vamos ter que optar em fazer o correto, fazer a vontade de Deus ou pecar. Será um pecado. Não fazer a vontade de Deus vai ser pecado. Ou a gente vive como um cidadão do céu, reino eterno, e para isso se comporta dessa maneira, não fazendo concessões ao pecado, não fazendo concessões a coisas erradas, ou a gente se comporta como deste mundo, né? E não teremos a nossa vida eterna por não estar seguindo a Deus, não estar fazendo a vontade de Deus. Não dá. Temos que entender muito bem as características da nossa fé. Estamos começando um novo trimestre e nesse novo trimestre vamos estudar a carta de Tiago, a primeira, a segunda, Pedro e Judas. E o tema geral aqui é fé e verdade. Essa é a edição número 74 da revista Palavra e Vida. Tema fé e verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, e foi escrita pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. Essa revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível lá no site batistafluminense.org.br. Você pode acessar o site e baixar a versão em PDF para acompanhar as aulas. As 5 primeiras lições
vão falar da carta, da epístola de Tiago. E aí já começa alguma dúvida ali a respeito da autoria. A Bíblia cita Tiago, ou o nome, ou pessoas com esse nome em vários lugares. Tem lá em Marcos, em Lucas, em Gálatas, em Atos. As referências estão aqui no texto da revista. E não temos certeza ou evidência que são a mesma pessoa ou que não são. E dentre as hipóteses de autoria da carta, uma delas é que esse Tiago teria sido Tiago, irmão de Jesus. É uma das hipóteses mais aceitas, e até para fins didáticos vamos entender que tenha sido ele que escreveu essa carta. Não haverá prejuízo, uma vez que não estamos ligando diretamente ao autor, ou seja, às ações do autor, alguma coisa assim, que prejudicasse o nosso entendimento. A gente vai entender o que está escrito aqui. E essa carta provavelmente foi escrita pelo ano 60 depois de Cristo, né? Então, logo ali, ainda no primeiro século. Ela vai falar desse tema a respeito da verdadeira fé cristã. E é um tema que acaba sendo extremamente atual, porque a todo tempo, em todas as épocas, a nossa fé cristã, ela é questionada. Seja por modismos, por ondas de pensamento, por coisas que se espalham na nossa sociedade, questionando aquilo que nós acreditamos ou questionando a veracidade, questionando a indubitabilidade, quase que não sai, daquilo que nós cremos. Mas nós cremos na Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que é isso que Deus entende e quer para nós. Por isso, precisamos entender as características da nossa fé e saber, como eu comecei falando, que a gente não consegue viver uma verdadeira fé cristã fazendo concessões para o mundo. Ou eu vivo em santidade, ou eu vivo em pecado. Ou eu sou um cidadão do céu, peregrino aqui, ou sou cidadão do mundo e vivo como no mundo. E o primeiro tema aqui, que é o tema dessa primeira lição, é a fé e as provações, que são temas complicados e sempre muito questionáveis. Passar por provação, passar por problema, é sempre muito questionável por todas as pessoas, né? Por que passamos por problemas? Por que passamos por provações? Se somos filhos de Deus, se Deus nos ama, por que Ele deixa? Por que Ele permite? Né? E cabe aqui um parênteses, não confundir provação com consequência daquilo que eu fiz de errado. Quando eu peco, quando eu erro, o meu pecado poderá e muitas vezes trará consequências diretas para a minha vida. E essas consequências eu vou ter que arcar com ela, com todos os seus, com tudo o que eu tiver, com todo o seu ônus, até que ela seja resolvida. Cometer um crime, vai estar preso. Está preso por quê? Porque cometeu um crime. Se arrependeu, pediu perdão a Deus, amém, excelente. Não é por isso que vai ser liberto, porque há uma dívida com a sociedade e vai ter que viver naquele ambiente hostil, cheio de problemas e situações complicadas, porque faz parte da consequência daquilo que a gente fez. Né? Usei drogas em excesso, fiquei com uma sequela física. Vai acontecer. Não vai, nosso corpo se regenera na medida de que ele pode, da nossa saúde, mas vai acontecer ali uma consequência e isso não é uma provação. Isso é uma consequência daquilo que eu fiz. E a gente precisa entender muito bem isso, as consequências daquilo que nós fazemos. Bom, nossa lição tem por texto básico primeiro capítulo de Tiago, versículos de 2 a 18. E é
o primeiro tema aqui fala da alegria nas provações. Tiago 1, versículo 2, que é o primeiro versículo, eu vou ler ao longo da revista aqui da lição, uma vez que as lições estão bem divididas aqui com o texto. Então, primeiro fala aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, por várias provações. Motivo de alegria por passar por provação. É isso mesmo? Você entendeu? Eu entendi direito? É para eu ficar alegre enquanto eu estou passando por uma provação? Não parece nem um pouco confortável entender ou pensar nessas duas coisas na mesma frase. Como é que eu vou ficar alegre por passar por um problema, por passar por uma provação? É paradoxal, é um paradoxo, né? Coisas contrárias aqui. Passar por um problema e estar alegre. Ele não está falando aqui de ficar alegre, né? No sentido de, eu estou alegre porque eu estou passando por um problema. Olha que maravilha, como Deus é bom porque me mandou este problema, né? Buscar prazer na dor. Olha como eu estou feliz porque eu estou passando por uma dor. Não é isso, né? A gente, em nossa vida, é educado para buscar aquilo que não nos causa sofrimento, buscar aquilo que não nos causa prazer, né? Perdão, a gente é educado para não buscar aquilo que nos causa sofrimento, para buscar o prazer, para buscar aquilo que nos faz sentir bem. Então, ter alegria enquanto está passando por uma aprovação é uma coisa, mas ter alegria porque está passando, ou enquanto, né, ou na aprovação que está passando é outra. Perceba, eu posso estar passando por um problema, esse problema ser grave, mas eu posso ter a consciência de que aquilo ali Deus está permitindo que eu passe para que eu cresça, para que eu aprenda a superar obstáculos, e eu posso ter a alegria de entender que Deus está agindo por mim. É esta alegria, não é alegrar com o problema, não é estar feliz com um problema, mas estar feliz em saber que Deus está atuando no meio daquele problema. Né? Somos chamados a considerar, ponderar, né? Ou seja, envolver, é uma atitude que envolve reflexão, pensar, né? Ocupar o pensamento. Essa expressão também foi muito boa. Quando a gente deixa o nosso pensamento solto, ele nos leva muitas vezes a coisas que nós não queremos pensar, né? Ficar reclamando, se lamuriando, ficar chorando por algo que está acontecendo, né? Precisamos nos educar a não fazer isso. Precisamos nos acostumar a entender que aquilo ali está acontecendo, mas Deus está do nosso lado e vai providenciar para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? E para isso a gente precisa ocupar o nosso pensamento, né? Para que a gente consiga exercitar na nossa mente o entendimento de que aquela provação nos trará benefícios, né? E em vez disso, se eu não ocupar meu pensamento, ele vai ser ocupado por reclamação, por desespero, por revolta, né? Por falta de perspectiva. Então, quando a gente estiver passando por um problema, né, a receita parece muito fácil, mas na prática, para colocar em prática, ela é bem complicada. Precisamos, por isso, exercitar, fazer exercício, né? No momento que eu estou passando por um problema, eu preciso que a minha cabeça esteja exercitando, né, que aquilo ali Deus vai resolver, que aquilo ali Deus vai me fazer aprender, que Ele está providenciando a solução.
né? A gente não está falando aqui de uma atitude triunfalista de jeito nenhum, né? Não é que a gente, como se diz, porque somos filhos de Deus, nada vai acontecer. Não é isso. Isso não é verdade, né? Provação, a palavra aqui do grego, ela pode ser traduzida como adversidade, problema, julgamento, experimento ou aflição. E tem alguns significados negativos, como por exemplo, tentação, né? Mas a preferência aqui é a aflição, né? Dar o significado aqui de passar por uma aflição. Algo que nos deixa aflito, algo que nos deixa ansioso por uma solução. A gente não enxerga uma solução ou não sabe como vai resolver e aquilo ali nos deixa aflito. Já parou para pensar, já parou para contar nos dedos quantas vezes teve uma situação que você passou que ao se deparar com um problema, você, olha, isso não vai ter solução. E a coisa se soluciona e Deus dá uma solução e a coisa sai de alguma maneira, algo que tem que fazer e acaba saindo. A gente tem esse hábito de achar catástrofes nas coisas que ainda não aconteceram. Nós precisamos botar o pé no chão e entender que essa aflição, essa ansiedade, esse problema que a gente não vê solução, precisa estar na mão de Deus. Precisamos entender que Deus está agindo. E por isso precisamos estar calmos. É desafiador, é complicado, é extremamente difícil, mas temos que treinar. A outra coisa que o autor nos chama a atenção é o verbo que foi utilizado aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias aflições. O passar aqui significa também no original, o verbo do original aqui significa estar totalmente cercado, né? É a situação que você olha, te deixa aflito, porque você, eu, não vemos saídas. Ele não está falando de provações distantes, esporádicas, mas está falando do dia a dia, daquelas coisas no dia a dia que nos desafiam, né? Existem provações em todas as áreas da nossa vida, seja na área profissional, na área estudantil, no relacionamento em casa, no relacionamento com os vizinhos, no trabalho, na escola, seja na igreja, seja, enfim, todo lugar que a gente vai, né? Todo lugar a gente tem desafios com relação a relacionamentos, desafios com relação a provações. Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja, a gente passa por várias situações de provações. E nos deixam muitas vezes perplexos, né? Olha, o fulano está fazendo isso, olha só, eu não quero nem estar mais nessa igreja porque o fulano está fazendo isso, né? Olha o foco, né? O foco é Cristo, o foco não são os outros. Encontraremos problemas na nossa igreja local. Ah, vou mudar de igreja porque essa igreja tem muito problema. Tu vai achar muito problema em outra igreja também, né? E a gente precisa entender que os problemas fazem parte da vida. O autor cita aqui que desde 2020 estamos passando por uma pandemia. Essa pandemia nos causou vários e vários problemas, de várias ordens, né? Muitos comércios fechados por muito tempo, muita gente deixou de ter o seu rendimento. Hoje, depois de 2020, estamos já há quase 2 anos, né? 20 e 21, quase 3 anos de pandemia, 2 anos e meio de pandemia, por assim dizer. Ainda estamos com uma crise econômica grave a nível mundial, então temos uma inflação a nível mundial que está nos causando vários problemas econômicos, dificuldades econômicas, né? As pessoas começaram a ter mais problemas psicológicos, as pessoas
tiveram problemas de relacionamento, ainda tem vírus matando algumas pessoas, ainda há várias discussões o que se deve ou não deve fazer, né? E aí? A gente vai viver infeliz a vida toda porque tem uma pandemia nos cercando? Ou será que a gente pode confiar em Deus que a solução, a situação vai ser controlada por Ele? E se não passarmos, né? E se a pandemia nos levar, né? Porque foi da vontade dele. Precisamos ter uma atitude alegre, não de fingimento. Não é uma atitude de ignorar os problemas. Os problemas existem e são muitos. E eles vão estar nos cercando o tempo todo. E Tiago fala para a gente ter alegria, né? É nessa situação de passar pelas provações. O segundo tópico fala colhendo frutos nas tribulações e nas provações, perdão, e vai do versículo 3 ao versículo 12. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bom, não bastasse ter alegria ou precisar ter alegria em meio à provação, o apóstolo aqui traz alguns frutos, alguns resultados deste processo. Esses frutos podem ser colhidos, mas podem não ser colhidos. Depende de como passamos nas provações. Veja, provações são oportunidades para eu colher frutos, ok? Se eu assim os plantar. Mas se eu não plantar, eu posso ter a oportunidade e eu não vou colher nada. Portanto, precisamos entender como isso se dá. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O versículo 3 nos fala de perseverança. Perseverança aqui é a palavra em grego, né, que descreve aquele período que o trabalhador suporta um trabalho extremamente pesado e cansativo. Né? Ele trabalhou por um período pesado, um trabalho cansativo, ele se cansou, mas conseguiu ir até o final. Né? Ele sai dali reforçado, ele sai dali mais resistente. Precisamos ter esta perseverança. Se a gente estiver conectados com fé, conectados a uma palavra boa, né? Fé ativa e dinâmica, né? E que avança mesmo sobre as chicotadas do dia a dia, nós vamos atingir esta perseverança. Se estivermos ligados com Deus, se estivermos com um íntimo relacionamento com Deus, teremos fé que Ele pode nos suportar, que Ele pode nos ajudar a enfrentar esse período de trabalho árduo.
esse período de extrema dificuldade que eu vou precisar de resistência, né? Se eu conseguir passar por esse período, então meu caráter será mudado um pouquinho para um pouco mais perseverante. Veja, já falei algumas vezes, eu repito essa imagem porque me parece, essa ilustração, porque me parece bem didática. Para você ficar todo musculoso, como aquele pessoal que exibe os músculos, você tem que ir lá na academia e puxar ferro, puxar peso, pegar peso, exercitar. Você acha que quem pega peso está sentindo alguma dor? Ou está sentindo, só que é fácil? Não. Só ganha músculo se você pegar peso além do que você pega de forma rotineira. Você tem que puxar, você tem que esforçar os seus músculos. Isso dói. Isso dói. Mas cria músculo, mas cria resistência, mas cria massa muscular. Este exercício cria massa muscular. E a perseverança aqui é a mesma coisa. Se eu passar pela fé com perseverança, eu vou acabar aquela prova, aquela aprovação mais musculoso espiritualmente. Eu vou ter ganho, né? Eu vou ter um ganho de caráter, vou ter um ganho de resistência na minha fé. Mas é um exercício. Veja que no meio do exercício a gente é tentado a parar. Porque dói, porque cansa, porque agride o nosso corpo quando a gente está fazendo exercício. Né? Está fazendo uma corrida, olha, a corrida agride o nosso corpo. A gente quer parar, quer respirar, quer caminhar, quer descansar. Mas se eu fizer isso, eu não ganho nada. Agora, se eu continuar fazendo esforço para correr, eu vou ganhar resistência física, eu vou ganhar uma melhor condição de saúde e vou ganhar em vários outros aspectos. O segundo tópico aqui é a maturidade. O versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outras traduções, aparece sejam maduros e íntegros ou perfeitos e completos. Essa expressão utilizada aqui, no grego, é a mesma expressão utilizada para designar a maioridade, que a gente chama no nosso Brasil. Quando a pessoa está madura o suficiente para se responsabilizar pelos seus próprios atos. A pessoa madura, à luz da lei, é aquela que pode arcar com as coisas da sua vida, né? As condições dos crimes que vier a cometer, não é isso? Então, só pode dirigir um carro com 18 anos, porque 18 anos a pessoa é considerada madura, né? Vários outros sites aí, alguns pode com 13, mas é infantil. Para ser totalmente independente tem que ter 18 anos, né? Porque é a idade da maturidade, é a idade que a pessoa é responsável por si mesma. Então, esse seja íntegros, perfeitos e íntegros, ele está falando, está se referenciando, está se referindo a essa maturidade. Ele quer que a gente, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, ou seja, atinjam a maturidade. A perseverança, quando a gente resolver conseguir exercitar a nossa fé com perseverança, a gente vai atingir então uma maturidade espiritual. Lembra? Ninguém come uma fruta que não está madura. Ela precisa amadurecer primeiro, para que ela esteja boa para se consumir. Não é isso? E a fruta não amadurece de uma hora para outra. Ela demora um tempo para fazer isso. Ela tem um processo longo que ela deve passar para atingir
a maturidade. Então, para que essa maturidade seja completa, íntegra, né, perfeita, ela demora um tempo, é um processo. E a gente vai estar sujeito a esse processo e a gente precisa que esse processo vá trabalhando em nós para que a gente alcance cada vez mais em várias áreas da nossa vida esta maturidade, né? Não está falando de posses materiais, ele não está falando de coisas materiais, de ganhar coisas materiais, está falando de caráter cristão, provado e aprovado, né? Para a gente ser luz no mundo, né, a chama precisa acender e brilhar. E para isso a gente precisa estar na mão de Deus e se colocar na mão de Deus no meio dessas provações, tá? Versículo 5 fala de um meio, né? Mais um fruto. Versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. E para pedir alguma coisa a Deus, a gente faz o quê? Ora, né? Pedir a Deus sabedoria. E ele não está falando de sabedoria, cultura, ser sábio, ter 10 enciclopédias na cabeça ou toda a internet, saber filosofia e engenharia e medicina. Não está falando desta sabedoria. Não está falando de algo que se aprende, não está falando de algo que eu nasci com isso, não está falando disso. Ele também não está falando, não, agora eu sou bem maduro de idade, eu tenho vários anos de vida, então agora eu sou um sábio. Não, ele está falando algo que é doação de Deus. Esta sabedoria lá refere-se ao pensamento em hebraico, né, de empregar o que se aprendia de uma maneira correta, de uma maneira correta e de encarar a vida. Então, será que eu consigo sabedoria para aplicar à minha vida aquilo pelo qual eu passo? Ou será que eu passo por problemas repetidamente e esses problemas não me dão nada de novo? Será? Que errar é humano, permanecer no erro já é burrice, né? Será que eu tenho aprendido com aquilo que eu tenho passado? Se eu não tenho aprendido com aquilo que eu tenho que passar de novo, sofrer mais. Então é melhor aprender logo, né? Essa perseverança nos dá maturidade, e essa maturidade, através da oração, pode nos dar sabedoria. Passar por provações requer esta sabedoria de entender que Deus está agindo e pedir a Deus que nos ajude a saber colocar em prática aquilo que aprendemos. E não é de qualquer jeito que a gente pede sabedoria. Versículos 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Pedir sem fé é melhor não pedir nada a Deus, não, porque não vai dar, não. Com incredulidade, ele não vai te conceder nada de bom, né? Nada disso que você quer. Então, se você precisa de sabedoria, se você precisa entender como passar pela provação, se você precisa entender como aquilo é bom para você, se você precisa saber no futuro colocar em prática aquilo que você está passando e experimentando agora, transformar esse experimento em algo que vai te ajudar na sua vida, peça sabedoria a Deus, que Ele dá com abundância. Né? E a gente precisa muito que essas coisas sejam colocadas em prática. E o resto está ali no cumprimento da promessa que culmina lá no versículo 12. Mas eu vou ler do 8 ao 12. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, é o que Deus não
Não suponha esse homem, versículo 7, que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol levanta com seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formatura do seu aspecto. Assim também murchará o rico em seus caminhos. Olha a transitoriedade da vida. E no versículo 12, ele fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí ele usa a expressão bem-aventurado. Essa expressão apareceu muitas vezes lá pelo capítulo 5 de Mateus, do versículo 3 ao 11, onde a gente tem ali a narrativa do Sermão da Montanha, as famosas bem-aventuranças, né? E esse bem-aventurado quer dizer o quê? Digno de admiração, é aquele que é feliz. Então, feliz é o homem que suporta com perseverança aquela resistência que eu falei, a provação. Né? Esse persevera aqui, né, também está lá, ficar, permanecer, sustentar o peso. Está falando do significado do grego. Né? É claro que a gente só consegue sustentar o peso com o apoio de Deus, mas a gente tem no nosso lado. É só orar, só. Quando eu uso só, parece uma coisa tão simples, né? Mas é algo que a gente precisa colocar em prática e exercitar. E se eu orar a Deus, Ele com fé, lá no versículo 6, peça porém com fé, a gente pode e terá a confiança que Deus estará conosco, né? E aí a gente vai poder passar nesse teste. E aí ele fala que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado. Veja, o homem foi provado, e ao ser provado, ele foi aprovado. O homem que passa com perseverança é feliz, porque tendo sido provado, ele será aprovado. Quando a gente faz uma prova ou um curso que tem prova, né? Ao final do curso fazemos a prova e às vezes somos, ou muitas vezes somos aprovados, às vezes reprovados. Né? E aí a gente começa a perceber que eu posso ser aprovado ou reprovado. E Tiago diz que aquele que é aprovado, que passa no teste genuíno, né? Ele tem como resultado, né, a coroa da vida. Aprovado, receberá a coroa da vida. Veja que a mesma referência que está lá em Apocalipse 2:10, aos crentes da igreja de Esmirna, né, que eles terão como recompensa a coroa da vida. Está falando da salvação, está falando do todo, né? E aqui também entram parênteses, porque na época ali tinha ameaças de morte para aqueles que professavam seguir a Cristo, e o aprovado aqui, coroa da vida, quer dizer que se eu não for aprovado eu não tenho a salvação, mas a salvação não é de graça mediante a aceitação do sacrifício de Cristo? Sim, é de graça. Sim, mediante o sacrifício de Cristo. E quem está salvo e segue a Cristo conseguirá com certeza ser provado e aprovado, mas é um processo em que eu preciso seguir a Cristo. Por isso que é seguir, né? Eu me converti, agora eu vou ser crente. Tá, eu vou ser crente e vou fazer o quê? Eu preciso buscar saber. E eu preciso buscar entender o que Cristo quer que eu faça. E a partir daí eu preciso estar seguindo a Cristo. É um processo. Mas e se a pessoa foi tentada e errou? Bom, eu vou dizer para você que eu e você
não temos condições de dizer se alguém é crente ou não é crente. Então vou trazer para a primeira pessoa, vou trazer para mim mesmo. Se eu passei por uma aprovação e fui reprovado, quer dizer que eu não vou para o céu? Não necessariamente. A gente precisa, é um processo. E como um processo, como uma prova que eu falei, muitas vezes a gente estuda e olha, dessa agora não foi. Aí vem uma outra prova, uma outra oportunidade. Eu estudo mais ainda para que eu não seja reprovado outra vez. Ok? Então, entenda dessa maneira. Eu e você precisamos estar seguindo a Cristo. Para garantir a nossa salvação, nós temos que crer em Cristo, e crendo a gente vai seguir, e seguindo a gente vai passar por diversas situações. Tá certo? E Tiago está dizendo que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado e aprovado, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Né? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, não fique preocupado de, não estou conseguindo passar pelas provações. Isso é um exercício. Busque colocar em prática, peça a Deus, e você vai conseguir vitórias em cima disso, sim. Ok? O terceiro tópico nos fala de lidando com as provações, do versículo 13 até o versículo 18. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Então a cobiça, depois de ter haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias de suas criações. Então, primeira coisa aqui, não confunda aprovação com tentação. Tentação é dos nossos próprios pecados. Deus não tenta ninguém. Ele jamais fará isso. Né? Agora, as nossas tentações podem sim trazer ocasiões, né, para que a gente seja um pouquinho mais provado. Mas quem causou fui eu, a tentação. Então, diferente, tentação, provação e consequência do meu pecado. São três coisas distintas. A tentação é causada pelo meu próprio pecado, pela minha própria concupiscência, que me faz, ou que me permite, ou que eu deixo me levar por essa. Esse pecado pode ter consequências, eu vou ter que pagar, ok? Eu vou ter que arcar com elas, tá? E provação é uma situação que me deixa aflito, mas não envolvendo pecado. E muitas vezes a gente acha que um pecado, né, é uma tentação de Deus. Não existe isso. Não existe tentação de Deus, né? A tentação pode parecer até uma coisa boa. Não, eu preciso passar. Tá, precisa passar, mas não colando, né? Então não seja tentado a fazer o errado para obter uma vitória. Isto não pode acontecer. Ok? Então, versículo 13 ao 16, ele alerta para não transformar a tentação em desculpa para o pecado. E aí os versículos seguintes ele fala da cobiça, a cobiça levando a sedução. Versículo 14, ao contrário, cada um tentado sua própria cobiça, com essa o atrás e o conduz. Então a cobiça, depois de ter concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, cobiça, versículo 14, sedução ou engano, também no 14. A desobediência, que é o pecado, levando à morte. Né? A tentação, quando vier em nosso pensamento, a gente precisa pedir a Deus que nos deixe livre dessa e fugir desta
tentação. Né? O pecado consumado gera morte, é a mesma coisa, está coerente com Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, precisamos não transformar a tentação em desculpa para pecar. Estou sendo provado por Deus, então agora eu vou pecar. Negativo. Diante da tentação, devemos lembrar que Deus é bom. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto. Tudo que é bom é do alto. Né? 4 realidades acerca da bondade. Ele nos dá apenas coisas boas. Né? Ele dá coisas boas de forma contínua. Quando ele fala aqui que é do alto, né? Quer dizer que é um fluxo de coisas boas. Da ideia de trazendo. Ele não muda. Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável. E ele é imutável porque ele é santo. Não há tentação de Deus. Não entenda que isso não existe. Não ache que isso existe. Ok? Diante da tentação, devemos lembrar que Deus é bom. E se estamos sendo tentados, precisamos correr disso. Lembra que eu estou falando de duas coisas distintas. Ele começou falando de provação e agora ele está falando de tentação. E ele é bem claro ao dizer Deus não pode ser tentado pelo mal e mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, o pecado o meu pecado, a minha cobiça, sim, ela me faz pecar. E diante da tentação, precisamos lembrar que temos a natureza divina em nós. Lembra lá no Gênesis? Deus criou o homem pela palavra, não é isso? Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus nos fez com capacidade para sermos corretos. O homem escolheu pecar e esse pecado veio até nós, até os nossos dias, como um pecado original, como algo que carregamos. Mas nós temos essa natureza divina. E pela graça, por meio da palavra de Deus, né, nós podemos sim vencer estas tentações. Né? Pois segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Deus nos fez perfeito. O homem pecou. E esse pecado que nós temos é que nos seduz muitas vezes. Nós nos deixamos seduzir muitas vezes. E isso nos conduz a pecar. Veja. Falamos de maturidade, falamos de fé, falamos de provações. A gente vê exemplos na Bíblia de homens que foram preparados por muito tempo por Deus para assumirem posições importantes. Abraão foi preparado 25 anos para que ele fosse chamado por Deus como pai de uma grande nação. José, lembra? Desde que ele foi vendido como escravo até ser governador do Egito e poder abençoar o seu povo, foram 30 anos. Muito tempo. Moisés, o Moisés foram 40 anos sendo criado no palácio, 40 anos trabalhando lá para o seu sogro, até que com 80 anos Deus o chama para uma missão que durou mais 40 anos. Cristo escolheu os seus apóstolos e passou 3 anos ali discipulando. E mesmo assim, teve um lá que não aprendeu muita coisa. Ninguém gosta de passar por provações. Mas a gente precisa entender que nós, seres humanos, precisamos passar por um processo de formação.
precisamos passar por um processo de moldagem. E esse processo de moldagem, esse processo de formação, ocorre através das provações. Deus permite, sim, provações em nossas vidas. Deus não nos tenta, mas Ele permite que nós sejamos provados. Mas Ele quer, como nós queremos que nossos filhos sejam aprovados na escola, Deus quer que nós sejamos provados e aprovados. Porque aprovados, sim, ganhamos essa resistência. E essa resistência é que nos faz cada vez mais com uma fé mais inabalável. Que Deus nos ajude e nos conduza neste caminho de passar pelas provações, sempre sendo aprovado por Ele.